Subseção OAB Juiz de Fora promove o baile para a posse da nova diretoria, em uma noite repleta de glamour, elegância e, claro, a união da advocacia. Doutor Alexandre, quais são as propostas para o próximo triênio? As propostas que nós traçamos em campanha são muitas. E se for ficar elencando aqui, a gente fica até amanhã. Mas dentro das principais propostas, a gente tem uma modernização da nossa ESA, Escola Superior de Advocacia, uma vez que no nosso grupo nós temos 3 advogadas professoras e a gente tem uma perspectiva muito grande com os seminários, os cursos, os eventos. A ESA é um dos principais ganchos da nossa gestão. Nós temos um compromisso grande com a jovem advocacia. E quando eu falo jovem advocacia, ela não é só da idade, é o jovem advogado mesmo. E dentro dos nossos projetos existe a criação de um núcleo de apoio ao advogado. Não menos importante que isso, é o espaço que a gente precisa perto do novo fórum. Como é de conhecimento, né, de toda a nossa classe, o novo fórum vai se localizar agora perto do Terreirão do Samba, junto da Justiça Federal, do Ministério Público. Então, nessa parceria com a Seccional Mineira, a gente precisa muito ter um espaço perto do novo fórum para atender a nossa classe. E quais mais as parcerias que a subseção vai fazer e também o diálogo com as outras instituições? Parceria também são muitas. Nós temos um convênio tanto com a OAB quanto a Caixa de Assistência em que diversos estabelecimentos, restaurantes, casas de show, dos mais variados ramos de profissão, a gente tem os convênios com a OAB em que privilegia a nossa classe com algum certo tipo de desconto. E agora, com todas, né, as entidades em si, se assim eu posso dizer, município, judiciário, é o que eu falei no meu discurso. A cooperação, ela é fundamental para que a gente possa caminhar junto e assim melhorar a nossa classe. Na defesa das prerrogativas profissionais, o que os advogados vão poder contar da nova diretoria? A nova diretoria, ela vem muito oxigenada. A gente vem, né, de um grande grupo de pessoas coesas e que estão aí em prol realmente da advocacia. O nosso lema de campanha, ele foi uma OAB de todos, mas ele não foi só um lema de campanha. Na verdade, o objetivo é que a gente tenha uma OAB inclusiva, participativa, em que a gente vai ter uma escuta de forma a representar o advogado, para que ele possa contar conosco da diretoria numa representação mais efetiva. Nós precisamos cada vez mais de uma prerrogativa forte, atuante. A gente já sabe que a classe da advocacia há muito está precisando desse fortalecimento. Então, junto com a OAB de Minas, né, com o presidente Sérgio Leonardo, e a gente tem aqui essa coesão com eles, a gente visa buscar realmente essa maior representatividade para os advogados e para as advogadas, tanto em Juiz de Fora como no estado de Minas. É claro que com relação a nós, mais aqui em Juiz de Fora, que é o nosso âmbito de atuação. E não tem como eu não dizer, né? Uma representante feminina como vice-presidente. Isso significa muito para nós advogados. Significa muito, muito. E nós temos realmente uma diretoria de maioria mulheres, né? E essa representatividade, ela é muito importante, né? Esse lugar de fala da mulher, ele é muito importante. E o nosso grupo, a nossa diretoria, sempre focou nisso. Não foi uma paridade por necessidade. Na verdade, foi de representatividade efetiva, tanto que somos maiorias mulheres hoje na diretoria.
tarde. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as conquistas alcançadas pela atuação da OAB, não só para os advogados, mas para toda a sociedade. Olha, a OAB tem duas missões muito importantes. A primeira delas em favor da advocacia. Em favor da advocacia em Minas Gerais, nesses primeiros 100 dias de trabalho, nós conseguimos uma importante vitória em defesa dos honorários advocatícios. Estamos evoluindo muito no assunto do pagamento da advocacia dativa, que são aqueles advogados que atuam para quem não tem condições de contratar um advogado, onde não tem defensoria pública. E por último, estivemos na Secretaria de Estado da Fazenda lutando para que as guias de TCD sejam emitidas com agilidade. Quando alguém morre e por ocasião da pandemia, infelizmente perdemos várias pessoas, é indispensável fazer um inventário. E para o inventário sair, a Secretaria da Fazenda tem que emitir a guia do ITCD. Isso interessa a toda a sociedade. Esse serviço estava travado e a OAB lutou, e a partir de semana que vem isso vai destravar e a sociedade vai ser melhor atendida. A OAB defende o Estado democrático de direito, defende os direitos humanos e é a entidade mais importante da sociedade civil organizada. Uma entidade de advogados e advogadas feita para a advocacia, mas que cuida de toda a sociedade. Doutor Wagner, qual a importância de eventos como esse que ultrapassa as barreiras do fórum, dos escritórios e trazem os advogados para comemorar essa união tão bonita de se ver? Olha, o momento já seria especial pela vitória brilhante do Dr. Alexandre, mas é preciso lembrar que nós estamos saindo de uma pandemia, onde as pessoas estavam enclausuradas, com medo, né, com muitas perdas, muitos advogados, muitos colegas, juízes faleceram durante a pandemia. Então, a importância hoje é maior do que nas vezes que eu fui presidente, nas vezes em que eu participei de outros eventos como esse, porque a OAB é a entidade civil mais importante da nossa sociedade. Ela é a representação da cidadania brasileira. Então, é importante que se tenha um evento desse, onde se mostre a força e a pujança da advocacia, que se tragam as autoridades judiciais, policiais, militares, para que venham participar de forma harmônica, como prevê a nossa Constituição Federal. A OAB não pode partidarizar. Eu acho que esse é o papel principal hoje que a gente quer mostrar para a sociedade. A OAB não tem partido, o partido dela é a Constituição Federal, e que esses anos em que perdemos essa identidade foram anos de prejuízo, não só para a advocacia, mas para a sociedade brasileira, porque quando a entidade toma lado na política, ela perde a sua principal missão, que é a defesa incondicional do Estado Democrático de Direito. Então, me parece hoje, como eu disse, mais importante do que outras ocasiões, porque estávamos todos dentro de casa e hoje a gente pode vir aqui abraçar, comemorar e pensar no futuro do nosso país, no futuro da advocacia, no futuro da sociedade de Juiz de Fora. Doutor, como a atuação do Conselho Federal pode ainda mais valorizar a advocacia? A ideia do Conselho Federal hoje, e aí a gente tem que enaltecer o trabalho do nosso presidente Beto Simonetti, é uma ideia de afugentar, de afastar de qualquer política partidária e ter três bandeiras fundamentais. Primeira bandeira da Constituição da República Federativa do Brasil, que tem que ser o nosso partido. Segunda bandeira da efetiva cidadania, que se constrói a cada dia. E terceira, a bandeira da própria advocacia, porque a ordem tem que defender a advocacia. E aí eu enalteço porque o primeiro ato foi a defesa dos honorários, que foi uma vitória maravilhosa no Conselho Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça, onde se exigiu exatamente a sujeição de todos os juízes
aos critérios objetivos de fixação dos honorários e digo que isso não é uma atividade corporativista, porque o advogado precisa de sobreviver exatamente para ele distribuir cidadania. E a segunda é a questão das prerrogativas, que hoje é uma bandeira, e hoje a bandeira é prerrogativa, é lei, violação é crime. Então, quando a ordem a nível federal assume essas bandeiras, nos dá segurança de que projetos locais, eu vou falar o exemplo aqui de Juiz de Fora. O exemplo de Juiz de Fora, nós tivemos aqui uma sequência de grandes líderes que mudaram a advocacia. Eu falo de Wagner Parrot, eu falo de Denilson Closato, eu falo de João Lourenço e agora eu falo de Alexandre Atílio. Convivi com todos eles como gestor de ordem e sei o tanto que eles contribuíram exatamente para esse novo pensamento. Pensamento numa ordem pela advocacia, pela cidadania, pela democracia, mas acima de tudo pelo respeito à Constituição. Então, Juiz de Fora, a nossa quarta subseção, como talvez uma subseção protagonista, não só no Brasil, não só em Minas, mas no Brasil. Não sei se vocês sabem, Juiz de Fora é maior do que o Acre, do que Amapá, do que Roraima, do que Rondônia, onde são seccionais da OAB. Então, Juiz de Fora tem essa importância e eu falo até de forma suspeita porque eu amo muito essa terra. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua atuação perante a vice-presidência da Caixa de Assistência aos Advogados. Olha, a atuação não é minha, a atuação é de toda uma equipe, talvez seja esse, né, o segredo desse sucesso que a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas está tendo em todo o estado, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil, está refletindo os presidentes de outras subseções, de outras seccionais, aliás, né, eles estão até nos procurando para saber novidades do que nós estamos conquistando dia a dia. Então é um trabalho de uma equipe comprometida e que estamos caminhando junto para ser a melhor Caixa do Brasil e com toda certeza já está sendo. Doutora Vange, me fale um pouquinho mais sobre os projetos que a Caixa está promovendo. Olha, um dos projetos que nós tivemos é continuar aquela campanha de vacinação com a vacina tetravalente, né, que estão sendo vacinados todos os advogados de Minas Gerais. Aliás, nós fomos os primeiros advogados do Brasil a serem vacinados, a começar a vacinação por nós. E também algo que está sendo agora muito, mas muito elogiado por todos os advogados de Minas é o telemed, que nós chamamos de telemedicina, é onde o advogado, onde ele estiver, em casa, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ter um aplicativo no seu celular e ali ele pode acessar, em caso ele esteja precisando de uma ajuda médica, ele acessa o médico do Hospital Albert Einstein em São Paulo, ele se consulta em questão de pouquíssimos minutos, ele vai receber no seu e-mail aquela receita, né? E não paga nada por isso, isso não tem preço, né? E é preocupar realmente com a saúde do advogado. Então, a nossa Caixa de Assistência é isso, é o braço social da OAB de Minas Gerais. Eu só sugiro e peço ao advogado mineiro que acesse nossas redes sociais, no Instagram da Caixa, CAA_MG, para que você possa realmente ter noção da quantidade de benefícios que nós estamos trazendo ao advogado mineiro. Não deixe de nos seguir.